Olá, tudo bem? Eu sou Dilene Silva, do canal aqui Dilene Silva Melhoramento Contínuo. E no vídeo anterior eu contei para vocês um pouquinho como foi a minha experiência ao passar nos concursos de São Bernardo, Mauá, Peruíbe e São Paulo, né? Que é o último foi o local onde eu assumi o cargo. E eu quero fazer agora esse vídeo curtinho com o objetivo de falar um pouquinho como se deu a minha rotina de estudos, né? Que eu falei assim de forma rápida no vídeo anterior. E eu quero, né, neste vídeo, falar com vocês sobre como foi a minha rotina de estudos, né? Como eu falei no vídeo anterior, né? Quem tiver curiosidade, assista o vídeo anterior. Eu foquei apenas em determinados conteúdos, né? Que eu achei que eram os conteúdos principais, nos quais as demais indicações, né, das bibliografias giravam, porque eu achava as bibliografias um tanto quanto extensas. Então eu elenquei, né, foquei em alguns assuntos principais, que foram o quê? LDB, Paulo Freire, Jussara Hoffmann, ECA, a Constituição de 1988, Piaget, Vygotsky. Então eram os assuntos que eu mais estudava. E eu não comprei apostila para estudar, embora eu tenha até comprado apostilas, estudado pouquinho nelas, porque eu achava também o conteúdo muito extenso, né? Achava muita coisa para se ler, então eu até tentei estudar por apostila, mas acabei não me motivando a pegar uma apostila para estudar. Então, o que que eu fazia? Eu pegava resumos na internet, né, dos assuntos que eu mencionei agora e mencionei no vídeo anterior, e pegava assuntos resumidos, textos resumidos, e estudava. E daqueles textos, daqueles assuntos que eu havia lido os textos, eu também procurava videoaulas no YouTube e assistia as videoaulas. E uma coisa que eu fiz muito também enquanto estudava, eu tinha o hábito, não tinha facilidade para resumir os assuntos, até mesmo porque os assuntos que eu pegava na internet eram assuntos que já eram, assim, por assim dizer, resumidos, porque eram textos, né, que já haviam sido tirados os assuntos principais, então eu estudava neles, né, estudava com base neles. E o que que eu fazia, que eu gostava de fazer muito? À medida que eu ia lendo os assuntos, eu ia escrevendo. Tudo que eu achava interessante no texto, eu acabava escrevendo. E tinha vezes, né, ou melhor, a grande parte das vezes, eu acabava transcrevendo a apostila todinha. Acabava transcrevendo aqueles textos que eu havia imprimido, né, da internet, eu transcrevia inteiro, né? E eu acho que isso também me ajudou bastante, porque eu já vi em aulas no YouTube, já vi pessoas falando que o ato de você escrever ajuda a fixar muito mais os conteúdos, né? Ajuda você a aprender mais os conteúdos. E como eu tenho o hábito de escrever, eu gosto de escrever bastante, então na época que eu estudava, eu fazia isso. Então eu estudava os assuntos e ia transcrevendo o que eu estava estudando. E foi um hábito que eu criei. Eu não fazia resumos do que eu estava lendo, eu apenas transcrevia. E eu acho que isso também ajudou a,
a estudar, né? Ajudou nos meus estudos e também que acabou possibilitando que eu passasse nos concursos que eu já mencionei. E também, como falei no vídeo anterior, próximo à prova, um grupo de professores, né, de aposentados da Prefeitura de São Paulo e de alguns também da Ativa, se reuniram para dar um curso de forma gratuita no CEL São Mateus. E esse curso foi dado em alguns domingos. Eu não sei ao certo quantos domingos foram, mas eu acredito que não foram muitos. Não, eu acho que não chegaram a 2 meses, eu não me recordo. Não chegaram a 2 meses esses cursos. Então, eu tô falando, né, nesse vídeo, né, me deu vontade de gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais de como eu fiz para estudar, né, para esses concursos e foi que acabou ajudando, facilitando que eu passasse nas provas. E esse vídeo, como eu falei, é um vídeo curtinho, né? A minha intenção era foi falar de forma resumida, né, para você que tá me ouvindo, para você que tá me escutando, sobre como se deu minha rotina de estudos, ok? Então, vou ficando por aqui, né, em mais esse vídeo. Tô gravando hoje, no sábado, né, a minha intenção era postar na quarta ou na quinta-feira, mas estou gravando hoje, ou melhor, não é sábado, hoje é sexta-feira. Então, pretendo postar esse vídeo no meu canal ainda hoje. E espero que de alguma forma, né, essas dicas, por assim dizer, de estudo, possam ajudar você, né, que está estudando para alguma prova ou está estudando para passar em concurso. Espero que ajude você. E falo novamente, não desista, continue estudando, estude, tire um tempinho da sua rotina, quanto tempo você conseguir. Se você não conseguir estudar 1 hora, 2 horas, comece com meia hora e vai aumentando gradativamente, até você estar estudando um tempo considerável, né, de acordo com a sua rotina, de acordo com as suas possibilidades. Porque tem gente que pode estudar apenas 20 minutos, então estuda 20 minutos. Tem gente que pode estudar 30 minutos, então estuda 30 minutos. Tem gente que pode estudar mais, então estuda mais. Tudo de acordo com a sua rotina. E mesmo aqueles que ainda têm bastante tempo, que dá para se dedicar aos estudos, mas tem dificuldade de criar o hábito de fazer isso, começa estudando primeiro meia hora e depois vai aumentando gradativamente, tá bom? Obrigada por ter assistido o vídeo e bons estudos e que você seja bem sucedido nos seus estudos e na realização dos seus sonhos, tá bom? Tchau! Tudo de bom, não desista, continue estudando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!